Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Começo hoje com a informação de que o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagraram na manhã desta sexta-feira a segunda fase da Operação Catarata, que apura supostos desvios de recursos públicos na área de assistência social no Rio de Janeiro. Os fatos agora investigados teriam ocorrido entre 2013 e 2018, segundo os investigadores, com desvios na ordem de 30 milhões de reais. O atual secretário municipal de Educação, chamado Pedro Fernandes, que atuou nos governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, foi alvo de mandado de prisão, mas ele não será preso. Ficará em casa porque apresentou um exame lá e ele testou positivo para Covid-19. A ex-deputada federal Cristiane Brasil, que é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e também é pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano, é alvo da operação e, segundo seus advogados, deve se apresentar ainda hoje. Há também um mandado de prisão expedido contra a ex-deputada Cristiane Brasil. Ambos, Pedro Fernandes e Cristiane Brasil, segundo os investigadores, receberam propina em espécie. Os outros alvos dessa operação você confere no Antagonista, nós destrinchamos essa operação para você ao longo da manhã de hoje. Vamos em frente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que é o relator daquele inquérito que investiga a suposta interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, negou o pedido do presidente da República para que ele prestasse depoimento por escrito no âmbito desse inquérito. Então, de acordo com a decisão do Celso de Mello, que é decano do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro vai ter de ir sim pessoalmente à Polícia Federal responder às perguntas dos investigadores. Vamos em frente, o Senado Federal, vejam vocês, retirou do ar aquelas enquetes que tem ali em cada proposta legislativa que está em tramitação no Senado. O brasileiro pode ir lá, você, podemos ir lá votar, dizer se sim ou se não. É uma enquete. O Senado Federal retirou do ar. Sabe por quê? Segundo eles, por uma questão técnica. Nós estamos aguardando aí as respostas oficiais do Senado Federal. Mas isso ocorre em meio a uma surra, que é aquela PEC do Alcolumbre, apresentada na semana passada pela Rosa de Freitas, que, se aprovada, vai permitir que o Davi Alcolumbre possa se reeleger ao presidente do Senado em fevereiro do ano que vem. Eles estavam levando uma surra. Estava mais de 1.800 votos contra essa PEC e apenas 100 e poucos votos a favor da PEC. Coincidentemente, deu algum problema técnico e as enquetes todas saíram do ar. Estou aguardando as respostas oficiais do Senado sobre esse assunto, no mínimo estranho, essa coincidência de problema técnico, justamente quando uma enquete não agrada ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Vamos em frente, ainda sobre essa PEC do Alcolumbre, o senador Fabiano Contarato, que é da Rede do Espírito Santo, enviou para a gente uma nota se justificando, dizendo a sua versão de por que ele assinou o apoio a essa PEC que contou com 31 assinaturas. Está lá no site do Antagonista. Ele diz que ainda não decidiu sobre o mérito da PEC, que assinou apenas para que houvesse uma abertura formal do debate na Casa Legislativa, no Senado Federal. Só lembrando que os líderes do governo Bolsonaro, tanto Eduardo Gomes, como Fernando Bezerra Coelho, como os vice-líderes Chico Rodrigues, Márcio Bittar, Isalci Lucas, todos eles assinaram a PEC do Alcolumbre, o que claramente pode sinalizar, sim, um apoio do governo de Jair Bolsonaro à reeleição de Davi Alcolumbre. Nós vamos continuar acompanhando isso de muito perto para você, leitor do Antagonista. Por fim, registro que Jair Bolsonaro está cumprindo a agenda na Bahia. Ele voltou ao Nordeste nesta sexta-feira, está visitando as obras de uma ferrovia e ele disse que, abro aspas, estamos nos aproximando cada vez mais do judiciário, fecho aspas, para o presidente da República, que na ocasião também disse que nós estamos praticamente vencendo a pandemia da Covid-19. Eu torço muito para que o presidente esteja certo e que nós estejamos de fato vencendo a pandemia da Covid-19, apesar de não termos nenhum fato novo ainda
para justificar essa avaliação. Sobre a aproximação de Jair Bolsonaro, do governo de Jair Bolsonaro, nas palavras dele, cada vez mais do judiciário, vale recomendar a você que ainda não leu, você que ainda não é assinante da Cruzoé, faça a sua assinatura hoje mesmo para você ter acesso às bombas que a revista trouxe aí, reportagens contundentes envolvendo o agora ex-presidente do STF, Dias Toffoli, que fez inclusive voltar a movimentar o Senado Federal sobre aquela CPI da Lava Toga. Você se recorda? Durante 3 vezes no ano passado se tentou instalar a CPI da Lava Toga com assinaturas suficientes para isso, mas Davi Alcolumbre simplesmente engavetou os pedidos de criação dessa comissão. E agora, em busca de um aval jurídico para continuar à frente do Senado Federal por mais 2 anos, ele continua prometendo nos bastidores que não vai instalar a CPI da Lava Toga. Vale lembrar também que o Senado é o único poder aí que pode investigar o judiciário nesse caso, instalando uma CPI da Lava Toga ou dando andamento aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado homenageou nesta semana Dias Toffoli lá no plenário do Congresso Nacional junto com Rodrigo Maia. Dias Toffoli fez um discurso emocionado, inclusive quase chorou, dizendo que ficou muito amigo de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia durante a pandemia. Inclusive, Maia e Alcolumbre foram até a casa dele para juntos assistir a um jogo de futebol e tudo mais. Esse é o clima, enquanto alguns senadores cobram a instalação da CPI da Lava Toga. Essas são as principais notícias da manhã dessa sexta-feira. Continue acompanhando tudo conosco em O Antagonista e no nosso aplicativo A Mais, por meio do qual você tem acesso aos nossos podcasts, recebe todos os dias a newsletter do resumo do meio do dia, preparada por mim com muito carinho para você, e às segundas-feiras a newsletter da semana em 5 pontos, antes de todo mundo, para você ficar por dentro, bem antenado, atualizado sobre o que vai acontecer na semana que se inicia. Na medida do possível, aproveite seu fim de semana. Um grande abraço, até segunda-feira e tchau!